Teremos agora uma entrevista que você viabilizou para a CNN, para o Novo Dia. Vamos conversar ao vivo com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. Ministra, bom dia e obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora. Ministra, nós estamos falando de um evento tenebroso em São Paulo, a senhora sobrevoou ontem a região, né? Mas que, como também muita gente já disse, está longe de ser alguma novidade. Eu lembrava aqui que, ainda antes da pandemia, quando o noticiário foi todo arrebatado pela pandemia, a grande notícia, em São Paulo pelo menos, e no país até, era algo muito parecido que tinha acontecido ali na região de Santos, Guarujá, né? Também por causa de deslizamento de terra, de chuva considerada excessiva, e de fato choveu muito ali no litoral norte. Como é que a gente faz, ministra, para virar o disco, para pelo menos não ficar contando gente morta toda a temporada de verão? Sim. Primeiro, nós temos que reconhecer que estamos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima. Nós tivemos transformações muito grandes que foram causadas na natureza em função da emissão de combustível, dos gases oriundos dos combustíveis fósseis. Isso faz com que a temperatura da Terra esteja aumentando. E com essa mudança, uma mudança também em relação às regularidades naturais, em relação às chuvas ou às secas. Nesse momento, nós temos grandes precipitações aqui no litoral paulista, mas também temos uma grande seca no Rio Grande do Sul. As duas coisas, vocês continuam me ouvindo? Sim, senhora, estamos ouvindo bem. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo no Brasil, porque somos um país com uma dimensão geográfica enorme e com variações climáticas muito grandes. A forma de enfrentar é reconhecer que esses problemas não vão mudar. Essa é a nova realidade que, infelizmente, está posta para o mundo. E ter ações que combatam esses desastres de forma antecipada. No momento em que essas desgraças, né, humanas, econômicas, sociais e ambientais acontecem, a gente tem ali a emergência, é necessário agir em cima dessa emergência, mas é fundamental criar novos instrumentos, que é a emergência antecipada. Por isso que eu fui até o CEMADEM e, junto com a ministra de Ciência e Tecnologia, nós estamos trabalhando um plano de prevenção para os efeitos dos eventos extremos em função da mudança do clima. O que significa isso? Significa usar o que a ciência já produziu, o que o bom senso está indicando, que é ter um plano, a exemplo do que fizemos para o desmatamento, que acompanha o desmatamento em tempo real, com base na série histórica do CEMADEM, a gente poder decretar esses 1.038 municípios, já está comprovado que tem reincidência desses eventos extremos, em estado permanente de emergência, para que os recursos possam ser mobilizados com mais celeridade, para que não haja descontinuidade nas intervenções, seja em relação a criar sistemas de alerta rápido ou as intervenções em termos de remoção de populações, em alguns casos que serão necessários, não tem como evitar, e ainda mudar determinados protocolos, como, por exemplo, o plano diretor das cidades. Não dá para continuar com o plano diretor como se essa realidade não tivesse mudado. Então, tudo isso vai nos possibilitar ter uma ação que seja preventiva. O CEMADEM, ele dá o alerta quando o evento extremo já está instalado, mas com base na série histórica que mostra a repetição em algumas regiões, você pode criar um mecanismo legal para antecipar essa emergência. E aí é criar um fundo para adaptação. Nós já temos um fundo para as ações de adaptação em relação à questão
da mudança do clima. Nós temos o Fundo Clima. E nós precisamos de outros mecanismos orçamentários e, sobretudo, trabalhar governo federal, governo estadual e municipal na prevenção. Ministra, o Gustavo Uribe quer fazer uma pergunta para a senhora também. Uribe. Ministra, quando a gente fala de preservação ambiental, se fala muito da floresta amazônica, da região do Pantanal e pouco da Mata Atlântica. E nesse caso do litoral norte de São Paulo, nós temos um problema da Serra do Mar, que vem sendo invadida, que vem sendo desmatada. Que políticas poderiam ser adotadas pelo governo federal para proteger também esse bioma? O climatologista Carlos Nobre tem mostrado muito didaticamente que uma das ações mais efetivas é a recuperação das áreas que foram degradadas, sejam essas que acontecem em relação ao topo dos morros da serra, aquelas que acontecem, enfim, na borda dessas regiões que são elevadas, nas áreas de preservação permanente e nas reservas legais. Você não pode ter mais desmatamento, porque você vai aumentar a emissão de CO2, você vai aumentar a fragilização dos solos e, com isso, você aumenta as consequências dramáticas para a vida das pessoas, para o patrimônio público e o patrimônio das pessoas de um modo geral. Então, reflorestar, recuperar essas áreas é uma ação eficiente que protege a vida, sequestra carbono, protege os solos e diminui esses riscos, como estamos vendo agora. Ontem, quando sobrevoei, quando visitei a população afetada, junto com o governador e o prefeito, nós tratamos dessas questões. Não adianta fazer paliativos, porque a realidade agora tem uma complexidade bem maior. E criar programas de educação para o risco climático, envolvendo jovens, ajudando a que as pessoas levem em consideração os alertas que são feitos, que as autoridades não tenham uma atitude de leniência em relação a esses alertas, que treinem a população das áreas de risco para situações em que elas precisam de ser orientadas quais são, as rotas de fuga, quais são os espaços para os quais elas devem se deslocar, e aí você tem que juntar a alta sofisticação dos equipamentos de monitoramento em relação a essas precipitações de chuvas torrenciais e com alertas rápidos pela comunidade, que tem a ver com as sirenes. No Japão, as sirenes são muito eficientes, até porque ela dialoga muito mais rápido com as pessoas de idade mais avançada. Enquanto os jovens e as pessoas de meia idade se orientam pelo smartphone, no caso das pessoas de idade mais avançada, a sirene tem um papel fundamental. E o conhecimento que essa comunidade tem em relação a determinadas áreas de risco. E aí é mudar plano diretor. É preciso que a população pobre não fique nas encostas, porque eles são os mais vulneráveis nessas áreas. E aí é aquilo que se trabalha como a ideia do racismo ambiental. São os mais pobres, é a população preta ou indígena, que são os mais afetados pelos efeitos dramáticos da mudança do clima. Então, ministra, esse ponto que a senhora toca é fundamental, né? Porque o litoral de São Paulo é um exemplo muito bem acabado disso, né? A gente mostrava aqui ontem, não sei se a senhora chegou a ver, tinha umas artes na capa do Estadão mostrando como avançou a ocupação ali naquelas regiões de praias que são frequentadas por quem tem capital para isso, né? A própria Barra do Saí, Maresias, Camburi, Juqueí, que foi onde a tragédia de fato se deu, né? As pessoas, os caiçaras, os moradores foram sendo empurrados para a serra à medida em que o terreno foi sendo ocupado por condomínios de casas, por pousadas, por hotéis, numa exploração comercial daquela região legítima, né? Nada que confronte a legislação. Mas como é que a gente resolve essa equação, ministra? Porque a faixa de terra é pouca. Para muita gente, se sobrepõe quem tem dinheiro para ficar. Quem não tem
tem de sair, avança para a Serra do Mar, que tem de ser devolvida para a vegetação para evitar que aconteça essa tragédia. Então, como é que fecha essa equação, ministra? Por isso que eu estou falando em relação a mudanças no plano diretor e também no Código de Postura da cidade. Por exemplo, algo a ser estudado é os processos de verticalização dentro de um determinado gabarito que permita que você tenha um maior adensamento de população numa área menor a ser ocupada. Isso tudo deve ser feito mediante estudos e evitar os paliativos. E muitas vezes as pessoas dizem, bem, mas para que essa área de preservação permanente? Para que essa área de reserva legal? Essas áreas são altamente importantes, elas não devem, não podem ser ocupadas. É você utilizar os espaços planos, que são distantes, né, da serra ou das encostas, para a população de baixa renda. Não é justo, não é ético que os pobres sejam empurrados para a zona de risco e não haja uma preocupação de que eles possam ser alocados em áreas seguras. Em alguns casos não terá jeito, terá que haver sim um deslocamento de população, porque a vida das pessoas estarão em risco e não haverá intervenção que possa dar conta desses eventos extremos em determinadas áreas. O bom é que nós já temos, dado pela ciência, esses mais de 1.000 municípios que são de área de risco. O ministro do Desenvolvimento Regional, da Integração Nacional, acaba de dar uma declaração dizendo que tem 14.000 pontos de área de risco nesses mais de 1.000 municípios, e essas 14.000 áreas de risco devem ser tratadas de forma continuada. Por isso que temos que ter uma legislação criativa, conversando com o Tribunal de Contas, decretar estado de emergência climática constante nessas áreas, para que não se tenha contingenciamento de recursos, para que se tenha uma ação em relação a edificações que precisam ser feitas de drenagem, de encostas, de recuperação da cobertura vegetal e, em alguns casos, como disse, remoção de população. A senhora falou dessa jurisdição nova, esse código agora jurídico criativo. Eu queria entender esse estado permanente de emergência para esses 1.308 municípios. Esse fundo seria no âmbito do Poder Executivo, do Legislativo, e se receberia recursos também da iniciativa privada e da comunidade internacional? Isso, são 1.038 municípios. Você tem que pensar, por exemplo, nós temos o Fundo Clima, podemos adensar o Fundo Clima para as ações de adaptação, adensar com mais recursos. Nós podemos criar uma linha de crédito no orçamento da União, onde o governo federal faz alocação de recursos carimbados para as ações de adaptação. Os parlamentares podem alocar emendas para essa linha orçamentária. E o bom dessa linha orçamentária é que serão recursos a serem acompanhados com transparência para projetos que sejam bem elaborados. Essa legislação criativa precisa conversar com o Tribunal de Contas, porque a 866, ela tem todo um regramento para você poder decretar estado de emergência. E nós vamos ter que pensar uma outra legislação de ter emergência climática antecipada, porque já está diagnosticado que essas áreas de risco, elas são um risco permanente. E aí, quando você faz o alerta imediato, você tem algumas horas para remover a população. A emergência climática ali, o evento extremo, já está instalado, mas o diagnóstico já está antecipado, que isso é uma área de recorrência. Então, você vai decretar o estado permanente de emergência, vai ter uma série de intervenções que precisam ser feitas ao longo de anos para poder prevenir essas situações dramáticas. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. As pequenas ilhas correm o risco, inclusive, de desaparecer completamente. Alguns países na África
correm o risco de desaparecer por a presença material da água já não existir mais, está muito escassa. No caso do Brasil, nós vamos ter uma combinação de chuvas torrenciais em algumas regiões, como na zona costeira, e em alguns casos, como no Rio Grande do Sul, nós vamos conviver com seca. No semiárido brasileiro, o risco é de termos uma situação de deserto. Então, esse plano de prevenção aos efeitos deletérios da mudança do clima, ele é para eventos extremos em relação às chuvas, mas também em relação às secas. Ministra, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom dia de trabalho para a senhora e até a próxima.